Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, do verso 28 ao verso 30. Lucas 14, do 28 ao 30. A palavra de Deus diz: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Amém. Pai, fala conosco mais uma vez pela Tua palavra, ministra ao nosso coração, trazendo entendimento, trazendo direção que só o Senhor pode nos dar. Só na Tua palavra encontramos, Pai, aquilo que precisamos como alimento espiritual para a nossa vida. E é este alimento que Te pedimos, dá-nos esta manhã, Senhor. Não queremos ouvir doutrinas humanas, não queremos ouvir historinhas nem filosofias de vida, mas o que precisamos é a Tua palavra, ministrada com poder ao nosso coração, para transformar a nossa vida, Pai. Fala conosco, eu te peço, e usa a minha vida como instrumento do Senhor. Dá-me a unção e o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar em Teu nome. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Amados, estas são palavras proferidas pelo Senhor Jesus. E essas palavras estão dentro de um contexto que nós vamos ver daqui a pouco. Mas os conceitos que o Senhor está aqui nos ensinando, eles podem ser aplicados até além do próprio contexto em que as frases foram ditas por Jesus. Elas podem se aplicar, esses princípios podem se aplicar a diversas situações da nossa vida. Ele está falando de prudência, né? De calcular o custo antes de empreender alguma coisa, algum projeto. Ele está nos falando sobre responsabilidade, a maneira como devemos ser responsáveis por aquilo que fazemos, pelas coisas nas quais nos metemos. Então, há muitas coisas importantes para serem aprendidas com essa palavra de Jesus. No contexto específico no qual ele falou estas frases, ele estava se referindo ao discipulado, às características que devia ter a pessoa que quisesse ser discípulo de Jesus, seguidor, mas que quer aprender, que quer dar a ele a sua vida para aprender com ele a maneira certa de viver. O discípulo de Jesus é o alvo destas palavras que ele aqui proferiu. E o cálculo que ele está mandando a gente fazer é o cálculo do custo. Quanto custa servir a Jesus? Quanto custa ser discípulo de Jesus? Olhando para o contexto, nós vamos ler daqui a pouco alguns versículos, você verá que o que ele está dizendo é que nós, antes de empreendermos esta boa ideia de sermos seus discípulos, devemos sentar e calcular muito bem o quanto isso vai custar para a nossa vida, o quanto isso vai representar de custo para nós. Por que isso é importante? Porque muita gente acha, irmãos, que andar atrás de Jesus é sinônimo de vantagens apenas, não é? Na verdade, às vezes, a própria igreja faz uma propaganda enganosa, dizendo para todas as pessoas que seguir a Jesus só traz vantagens, só traz benefícios. Depende da maneira como você encara vantagem e benefício. Então, muitas vezes, nós chamamos as pessoas para seguir Jesus, mas não dizemos a ela, não as informamos o custo que está envolvido nessa decisão. E é disso que Jesus está aqui falando. Não são apenas vantagens, há também um preço a ser pago. Há um custo envolvido em ser cristão. Não são apenas benefícios que vamos receber,
Mas há muitas coisas que teremos também que dar, que abrir mão, que deixar de lado, que mudar no nosso temperamento, comportamento. Há muitos custos envolvidos nesse projeto de vida que é ser discípulo de Jesus. Então, se a gente quisesse apenas encher a igreja, nós falaríamos apenas da parte dos benefícios, das vantagens. E é infelizmente esta a propaganda enganosa que algumas igrejas fazem, não é? Queremos apenas atrair as pessoas, queremos apenas que elas comprem, entre aspas, o produto que estamos vendendo. E como todo bom vendedor, o que ele faz? Ele fala somente das vantagens, né? O vendedor, ele, até querendo não ser desonesto, mas ele não menciona as desvantagens. Ele apenas exalta as qualidades, os benefícios que você terá ao adquirir aquele produto. Mas os problemas que talvez ele apresente, ele simplesmente se omite de dizer, não é? Então, se o nosso objetivo fosse apenas encher a igreja, falaríamos só das vantagens do Evangelho e jamais do preço a ser pago. Mas Jesus também não tinha o objetivo de atrair multidões. Por isso, ele foi absolutamente sincero em todo o tempo. Não que ele ficasse incomodado que estivessem ali multidões o ouvindo, não, ele gostava disso certamente, porque ele podia falar para mais pessoas. Nós queremos que a igreja cresça e podemos falar para mais pessoas, para que outros também se convertam. Mas, a troco disso, não vamos negociar o Evangelho, omitindo o preço a ser pago. E Jesus nunca fez isso. Muito pelo contrário, às vezes cercado de grandes multidões, dizia grandes verdades que faziam até algumas pessoas vazarem e ir embora, não é? Mas ele falava desta maneira porque ele dizia claramente o que é necessário para ser seu discípulo. Então, para eu iniciar um projeto, qualquer que seja na minha vida, eu preciso de planejamento. Irmãos, é algo que nós hoje tanto temos negligenciado. Planejamento, irmãos. Às vezes nós queremos muito fazer, temos até muita disposição em fazer, fazemos até e somos capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas se não tivermos planejamento, muitas vezes não vamos concluir aquilo que iniciamos. E o que Jesus está aqui falando é de planejamento, porque vai garantir o planejamento a continuidade daquilo que eu me propus a fazer. Veja, o que adianta eu reunir minhas forças, meus recursos e empreender algo grandioso, se depois não consigo manter aquilo que eu empreendi? Se depois não consigo continuar a fazer aquilo que iniciei? E aí que a maioria de nós se encontra. Quantos são os projetos da sua vida que você já iniciou e não levou até o final? Quantas foram as grandes ideias que você teve, que você saiu e disse, vou fazer, vou acontecer, vou arrebentar, e depois não concluiu? E o que acontece, diz Jesus, que você acaba sendo envergonhado. Os outros riem de você, porque você se propôs, você se dispôs, mas por falta de planejamento, por falta de cálculo, você não levou até o final aquilo que você começou. Então Jesus está aqui trazendo uma advertência, que para segui-lo, nós temos que considerar algumas responsabilidades, alguns deveres, alguns custos que estão envolvidos. Para ser abençoado momentaneamente, talvez não sejam necessários tantos cálculos, porque Jesus, no seu ministério, ele abençoou muitas pessoas, ele curou muitas pessoas e nenhuma delas teve que calcular nada. Apenas chegou diante dele, foi abençoado e foi curado e foi, de alguma forma, resolvido o seu problema. Mas para continuar na bênção, aí é outra história, irmãos. Para viver continuamente abençoado, aí eu preciso desse envolvimento, desse discipulado, desse custo. Isso tem que ser calculado.
Eu não quero ser abençoado esporadicamente, eu quero viver na bênção. Muitas pessoas que Jesus curou, abençoou, depois voltaram as costas para ele, nunca mais o procuraram e estavam lá no dia que Pilatos disse Cristo ou Barrabás, e elas gritaram Barrabás. Entende? Não é uma bênção apenas, mas é uma vida continuamente abençoada. É isso que está em jogo e é disso que o Senhor Jesus está falando a quem quer ser seu discípulo. Ser admirador, ser seguidor, ser simpatizante, isso não importa. O que importa é ser discípulo de Jesus. Estar disposto a aprender com Ele, mudar a sua vida e viver uma vida disciplinada. Para isso tem um custo. Se tudo que eu quero é uma cura, é a mulher amada de volta em 3 dias, aí não precisa muito envolvimento, não é? Mas se o que eu quero é uma vida de contínua bênção diante de Deus, eu preciso aprender a ser seu discípulo. E é disso que Jesus está falando. Nós começamos a ler o versículo 28 de Lucas 14. Agora vamos ler a partir do 26. Olha o que Jesus está falando. Qual é o contexto do que ele disse? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, o que ele disse? Não pode ser meu discípulo. Começou a engrossar o caldo agora. As pessoas querem ir a Jesus, porque elas querem ser curadas, querem ser abençoadas, querem emprego, querem dinheiro, querem isso, querem aquilo outro. Maravilha. Mas elas não querem, por causa disso, aborrecer a sua vida social, a sua vida familiar. E Jesus deixou claro aqui, se alguém vem a mim e não aborrece, e é bom entender o que é o aborrece, né? Senão você vai sair daqui hoje dizendo, vou lá na casa da minha mãe aborrecer ela. Já chega que você aborreceu ela a vida inteira, né, irmão? Pelo amor de Deus, não é isso que o texto está dizendo, não. O aborrecer no sentido de que se você tem que escolher entre Jesus e qualquer um parente, é Jesus. E aí os teus parentes vão brigar com você, vão dizer, você depois que ficou crente, ficou isso, ficou aquilo. Mas é isso mesmo, porque é Jesus que está mandando. Então você manda os teus parentes reclamar com Jesus e não contigo. Porque foi Jesus que colocou esta condição. Se você não quer ser discípulo, aí não tem problema. Pode continuar lá nas bagunças da tua família à vontade. Mas se você quer ser discípulo, Jesus está dizendo, você está lendo junto comigo aqui? Você tem que aborrecer pai, mãe, mulher. Mulher, está vendo? Mulher, ouviu, mulher? Tem mulher que é uma coisa engraçada. Ora para o marido se converter. Depois que ele se converte, começa a reclamar que ele está muito na igreja. Que ele agora só dá atenção para as coisas da igreja. Mulher é um bicho complicado, e me perdoe as irmãs, mas não sabe o que quer, não é verdade? Ora, pastor, vamos orar pelo meu marido, ele tem que se converter, a gente ora, o cabra vem, se converte, aí começa uma bênção na igreja, se envolve nos ministérios, vem, não falta um culto, aí é ela que vai começar a faltar. Fala, vai para o inferno, minha filha, peraí, vai, né, perturbar outro, não sabe o que quer, fala sério. Mulher está aqui na relação de quem tem que ser aborrecido por causa de Jesus. Filhos, irmãos e irmãs. E ainda, o que mais? A sua própria vida tem que ser aborrecida para que você possa ser discípulo. Se não quiser ser discípulo, não precisa nada disso. Se quiser eventualmente receber uma bênçãozinha, não precisa nada disso. Mas se quer ser discípulo, tudo isso aqui está envolvido no custo. É aborrecimento na família, é aborrecimento com parente, é aborrecimento com cônjuge, é aborrecimento com os filhos, é aborrecimento com a tua própria vontade, com as coisas que você gosta de fazer. É um aborrecimento só. Agora, se a gente fosse para a televisão dizer isso, quem é que vinha para a igreja? É ou não é, irmãos? Se os pastores que hoje estão na televisão falassem a palavra, não, mas eles têm que filtrar a palavra, sabe? Porque eles têm medo que a palavra é muito verdadeira, né?
Vamos disfarçar um pouco essa palavra, porque senão... Aí vamos... O que a gente está fazendo? Propaganda enganosa. A pessoa vem, aí depois que ela vem que a gente vai dizer. E quando diz, que tem uns que não dizem nunca. Quando ela estiver dando dízimo, está tudo bem. Mesmo que ela esteja enganada. Mas tem outros que até mais tarde dizem. Mas aí a pessoa vai se sentir enganada. Espera aí, não foi para isso que me convidaram. Ninguém me disse que tinha isso aqui envolvido. Aí como é que você se sente? Um otário. Ah, não é? Me fizeram de trouxa. Igual quando você compra um produto que depois você vê que não era nada daquela maravilha das propagandas do Polishop lá. É ou não é? Aí você pô, eu sou trouxa. Não, o evangelho não é para fazer ninguém de trouxa. Jesus nunca fez ninguém de trouxa. E Jesus não está implorando para ninguém ser seu discípulo. Por isso ele fala a verdade. Você quer, meu filho? É assim. Não quer? Vaza. Não estou atrás de ninguém. Eu vim buscar e salvar o perdido. Você acha que não está perdido? Você acha que está tudo bem contigo? Você acha que você é bonzinho? Não é contigo o meu negócio. Meu negócio é com o doente, é com o enfermo, não é com são. Então, ele não está aqui fazendo questão de amenizar a situação. Eu também, então, não faço. Entende? Veja o versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha só, depois de aborrecer todo mundo, de aborrecer a mim mesmo, ainda tem uma cruz para tomar. Ó Jesus, assim está difícil ser seu discípulo. Mas é difícil mesmo, irmão. Quem falou que é fácil? Quem disse que é fácil ser crente? Quem foi que disse? Se você quer ser da bagunça, tem um monte de igreja aí da bagunça, vale tudo, faz o que quiser. Eu sou crente, mas estou lá no carnaval, bloco me segura Jesus. Aí tem um monte aí, entendeu? Tem um monte. Agora, quer ser da Bíblia? Da Bíblia tem essas palavras indigestas que Jesus falou. Tem que aborrecer todo mundo, tem que aborrecer você e ainda tem que tomar a cruz para ser meu discípulo. Tem que ser crucificado com ele. Veja o que Paulo falou em Gálatas 2, 19 e 20. O apóstolo Paulo viveu isso aqui, irmãos. Viveu. Gálatas capítulo número 2, versículo número 19 e versículo número 20. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus morreu por mim. Por que eu não posso morrer para mim mesmo e seguir Jesus? Jesus se entregou por mim. Por que eu não posso entregar tudo que eu gosto, tudo que eu amo por Jesus? Não quer dizer que eu vou odiar todo mundo, que eu não vou ter relação. Não é isso. Mas é a prioridade do meu coração. Ser crucificado com Cristo é crucificar todas as paixões da nossa vida com Cristo. Antes de se converter, você pode ser apaixonado por um monte de coisa. Você pode ser fluminense doente, como eu era. Em 1980, vamos falar de antigamente, eu fui a todos os jogos do Fluminense que aconteceram no Maracanã. Maravilha. Está na época da paixão. Agora eu continuo sendo fluminense. Mas vê se o Fluminense me ganha para algum jogo, se eu tiver alguma coisa na igreja, se eu tiver algum envolvimento, se eu tiver alguma coisa importante para fazer. Vê se o Fluminense vai me dominar. Não vai mesmo. Paixões acabaram na nossa vida. Você pode gostar de algumas coisas, você pode ter alguns hobbies, pode ter algumas coisas boas que você gosta de fazer, tudo isso. Mas quando tem Jesus, é Jesus em primeiro lugar. Você tem que gostar da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, da sua mulher, da sua família, dos seus filhos, mas se eles se colocarem entre você e Jesus, é Jesus em primeiro lugar. É isso que o texto está aqui dizendo para nós. Só que isso é ser crucificado com Cristo. Mas Paulo diz, a razão de eu me submeter a isso é que ele foi crucificado por mim. Ele se deu por mim, por que eu não posso me dar por ele? Eu não estou perdendo nada. Estou fazendo isso também por prazer, não por tristeza, por agonia.
Ai, que agonia servir Cristo. Não, é um entendimento de que é bom e que é isso que Deus tem planejado para nós. Então, os 2 versículos anteriores ao que eu comecei a ler mostram para nós o contexto desta passagem. Desapegar. Está na moda aí com a propaganda, né? Desapega, meu irmão. Desapega. Porque você anda apegado a um monte de coisa. E a Bíblia diz para nós em João, abra aí João capítulo 2, que é um texto que também não está muito popular hoje em dia. Aliás, eu nunca ouvi esse texto sendo dito na televisão. João capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Aliás, perdão, 1 de João, é lá no final da sua Bíblia. 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que o texto está dizendo? Desapega. Desapega das coisas do mundo, porque elas vão ficar aí. Elas não vão durar para sempre, mas você é eterno. Seu espírito é eterno. Então é uma questão de desapego. Eu preciso desapegar dessas coisas para servir a Jesus. Não dá para servir a Jesus e ao mesmo tempo ter tudo aquilo que eu quero. Ele disse: se você não aborrecer você mesmo, você não pode ser meu discípulo. Eu tenho que aborrecer até a mim. Até o que eu quero, até o que eu prefiro, até o que eu gosto mais, até o que me prende, me apaixona. Eu tenho que aborrecer até isso para servir a Deus, é o que está escrito aqui, não é, irmãos? E veja mais o que disse Jesus em Lucas 9. Veja como esse assunto era constante no discurso de Jesus, e não é hoje nos pastores, não é? Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 26. Diz assim: dizia a quantas pessoas? A todos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus, mais uma vez, diz a todos, sem medo que alguém vá embora, sem medo que alguém se decepcione: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Quantas vezes, Jesus? Dia a dia. Faça o quê? Tome a sua cruz e me siga. Se você quiser salvar a sua vida, ou seja, eu quero Jesus, mas ao mesmo tempo quero manter todos os meus hábitos, todos os meus costumes, tudo aquilo que fazia parte da minha vida antes, todos os meus prazeres, quero manter. Se você quiser salvar, você vai perder. Mas se você, ao contrário, entregar isso tudo, você vai ganhar. É isso que ele está dizendo. E se você se envergonhar dele e das suas palavras, ele também, quando voltar, vai se envergonhar de você. Jesus é bem claro aqui. Não dá margem para dúvida, para outros pensamentos, para outras interpretações. É um texto em claridade tremenda. Não há como mudar o que está escrito aqui. E aí eu quero voltar com você ao que nós lemos aqui no início. Versículo 28, 29 e 30. O que Jesus, depois de dizer tudo isso, está exemplificando. Ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir. Logo depois que ele fala do custo de ser discípulo, ele diz: quem de vocês não faz isso quando se trata de algo material? Vai construir, vai edificar, então senta e calcula para calcular se tem como fazer. Então, o que ele está dizendo? Se você quer ser meu discípulo, você também vai ter que fazer esse cálculo. Então, ele usa essa ilustração para
exemplificar como deve ser a tua decisão de ser realmente um discípulo de Jesus. O que simboliza esta torre, não é? Ele usa o exemplo de alguém que vai construir uma torre e antes vai sentar para calcular o custo. Alguns historiadores dizem que ele estava se referindo a uma torre mesmo, que foi construída na sua época lá. Naquela época os romanos faziam muitos aquedutos, não é? E ali uma obra foi iniciada, e parece coisa dos nossos governos atuais, né? As obras começam, mas raramente terminam, né? Ou então, quando terminam, se bota uma placa, se inaugura perto da eleição, não é assim que acontece? Parece que isso acontecia lá também. Alguns historiadores dizem que Jesus talvez estivesse usando um exemplo real de uma obra de Pilatos que começou e que não acabou e que as pessoas zombavam. Olha lá, não tem isso aqui no Rio, né? Você começa lá uma obra, olha lá, começou, não construiu, olha lá o Brizolão, olha lá não sei o quê, né? Abriu e não terminou, e aí virou motivo de zombaria. Pode ser que Jesus estivesse usando realmente um exemplo natural, mas era um exemplo que todo mundo entendia. Todo mundo que planeja construir alguma coisa precisa sentar para calcular como vai ser essa construção. Mas, na verdade, no sentido natural daquilo que Jesus quer nos ensinar aqui, ele está se referindo a valores importantes para a nossa vida. Coisas que eu quero construir. Você está construindo uma vida, você está construindo uma carreira, você está construindo a edificação da sua história, do que vai ser do seu futuro. Então, coisas e valores importantes, valores que são realmente importantes e que vão demandar algum envolvimento, algum planejamento, algum cálculo da nossa parte, se queremos levar a bom termo. Então, são projetos de vida que todos nós desejamos concluir. Quem é que começa alguma coisa não querendo acabar aquilo que começou? Não acontece isso. As inúmeras coisas que nós já começamos e não conseguimos concluir, quando nós começamos, o nosso desejo era concluir. A gente começou cheio de gás, dizendo, não, nós vamos concluir. Você começou aquele curso, dizendo que eu vou me formar. Você começou aquela dieta, dizendo que eu vou emagrecer. Foi ou não foi? Você começou tudo assim, com essa ideia de que iria chegar ao final e que iria conseguir. Ninguém começa dizendo que não vai conseguir, que não vai chegar lá, vou começar só por começar, não. No início a gente tem a intenção de concluir. Agora, Jesus também está falando num sentido espiritual. A edificação da nossa vida espiritual, essa torre que nós estamos concluindo e que não pode ser derrubada, irmãos. Aquilo que conhecemos e concebemos no mundo, não queremos ver destruído. Você constrói um prédio, você não quer que ele caia. Você constrói um projeto, você não quer que esse projeto termine sem conclusão. E na vida espiritual, como é que é a nossa ideia? Quantas coisas já começamos, quantas coisas já prometemos para Deus, quantos votos já fizemos e não cumprimos até o final. Jesus também, usando o exemplo da torre, se refere a coisas da nossa vida espiritual, que são importantes que a gente planeje, que a gente leve a bom termo. Porque às vezes nós gostamos apenas da propaganda. O que é a propaganda? Eu estou fazendo esse curso. Beleza, isso é a propaganda. Parece que você se contenta com isso. Está todo mundo sabendo que você está fazendo o curso. Mas depois todo mundo vai saber que você não concluiu o curso. Que você não conseguiu ir até o fim. Todo mundo também vai saber disso. Então passamos a nos contentar com a propaganda. Olha, estou fazendo um curso na igreja. Olha, estou servindo ao Senhor. Virei diácono. Até de terno estou. E daí? Se você não levar até o final aquilo que você começou. Olha, cheguei a líder de algum departamento. E daí? Se você não honrar o cargo que você está ocupando. Não é só começar, não é só a propaganda para que os outros pensem que está tudo bem. É a sua vida. É a edificação da sua casa, da sua vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual?
Quantas pessoas começam a frequentar igrejas e depois não levam adiante seu projeto de vida, vida com Cristo? Quantas pessoas já passaram pela nossa igreja e já hoje você as procura e não as encontra? Por quê? Porque, de repente, a propaganda de que estavam na igreja foi interessante. É uma novidade na minha vida. É igual aquele pessoal que bota no Facebook as coisas, né? Só para dizer, olha, estou num relacionamento sério. Pronto, propaganda. Aí daqui a pouco, você olha lá, cadê? Sumiu. Aí vem outro, estou num relacionamento. De novo. É sério ou não é sério isso aí? É ou não é? Mas é a propaganda, é para dizer, olha, estou. Oh, legal, pô, bacana. Mas e a continuidade disso? Eu quero ver você num relacionamento sério há 27 anos, como eu estou com a minha mulher ali. É esse o relacionamento sério. Entendeu? Ah, botei no Facebook, estou num relacionamento. Sério nada, pô. Para de fazer piada comigo, tá? Tem paciência para isso não. Não, irmãos? Mas a gente quer a propaganda. Estou na igreja. Irmão, até cachorro entra na igreja, a porta é aberta. Tá aí, entra todo mundo. E daí? Eu quero ver, daqui a 20 anos, se você vai estar na igreja. Eu vou me batizar, legal, mas eu quero ver daqui a 30 anos, você ainda lá, firme, servindo a Deus, mesmo que não tenham te dado cargo nenhum, mesmo que ninguém tenha te reconhecido a nada, mas você está lá diante de Deus, firme lá. É isso que está em jogo. Jesus está falando de meu discípulo. Não está falando que vai receber um cargo, que vai virar apóstolo, que vai virar não sei o quê, virar... Não, ele está dizendo, meu discípulo, aprende comigo. Quem quer aprender comigo tem que fazer essa escolha na vida. Tem que ter essa seriedade de calcular o custo disso. Então, na minha vida espiritual, eu preciso cuidar dessa construção. Porque é muito feio, é muito triste, irmãos. As mesmas pessoas que viram você dizer, agora estou na igreja, daqui a pouco verem você no mundo e perguntar, vem cá, o que houve? Aí você vai botar a culpa na igreja, né? O pastor que era muito chato, aquele pastor Maurício lá, eu não aguentava mais ele. Aí a culpa vira ser minha, né? Porque você não calculou, você quis a propaganda, estamos construindo uma torre, né? Bota tapume, fecha, bota a placa do engenheiro, que beleza, a torre. Mas se a torre não for construída, nunca foi inaugurada, vai virar motivo de chacota na cidade, vai virar o esqueleto fantasma, né? A obra que começou e nunca chegou até o final. No sentido espiritual, isso é muito ruim para a gente, irmãos. E Jesus está falando de algo físico, mas para ilustrar algo espiritual. Ser discípulo, eu planejei e nunca consegui concluir isso. E aí só vai ser possível a gente levar isso adiante, a vida, o projeto, se a gente seguir as instruções do manual, irmãos. O manual é a Bíblia. É ela que vai me ensinar a construir. É ela que vai me ensinar a edificar. Eu preciso ouvir Deus. Você lembra Moisés? Outro dia falei de Noé aqui. Noé construiu uma arca. Imagina se Noé começa a construir a arca e não termina. Você já parou para pensar nisso? Se a construção de Noé fosse como as nossas, que a gente começa, faz propaganda. Noé primeiro começou a dizer, olha gente, vai chover. E todo mundo ria dele. E ele está construindo lá a arca. E se ele não conclui aquela arca, meu irmão? Se ele começa naquele fogo e vira fogo de palha. Passou um tempão, não choveu. Acho que eu não vou concluir isso não. Ficou lá só o esqueleto da arca. A gente estava frito. Sabia disso? Se Noé fosse como a gente, nós estávamos roubados, irmãos. Eu preciso ouvir as instruções de Deus. Deus disse, Noé, constrói, eu construo, faz assim, é esse material, é isso que tem que ser usado, eu vou lá e faço. É assim que a gente tem que fazer. Mas Jesus dá esse alerta ainda dizendo o seguinte, quando você vai construir a torre, antes de começar a construir, não é durante a construção, não é depois que fez a propaganda, antes de começar, você faz o quê? Senta. A ideia é calminho, sentadinho, para calcular o custo.
planejar. Volta lá, versículo 28. Qual de vós, pretendendo, eu ainda estou na intenção de construir, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Quando eu começo a pensar em fazer, antes de fazer, eu me assento, calculo para ver se eu tenho os custos necessários para levar até o final. Então, o que Jesus me dá a ideia aqui? Me dá a ideia de calma, de paciência, de algo bem pensado, bem estudado, bem calculado. Ele diz: senta, meu filho. A gente é muito afoito. Nós somos assim, não, vou lá, tal. Igual Pedro, né? Pedro, se não fosse o trabalho de Jesus na vida dele, ele não tinha jeito, irmão. Até o final ele não era convertido. No último momento, antes da última ceia, Jesus diz a ele: quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Porque é o tipo do cara afoito. Sabe, é o cara que Jesus está andando na água, ele vai lá, anda também. Aí daqui a pouco começa a olhar para uma funda. Que lindo, andou sobre as águas. Mas que horrível, afundou. Pensou nisso? É uma vida que é cheia de lindo e horrível, lindo e horrível. Por quê? É afoito. Eu quero o negócio que eu vou fazer, deixa comigo, deixa que eu chuto, pá. Mas não leva nada até o final. Que terrível isso. O custo precisa ser calculado. E com calma, Jesus disse: se assenta para calcular se você tem como pagar. Porque tudo tem um preço envolvido. Nada é de graça, gente. Tudo tem um custo. Desconfie quando as coisas são de graça. Será que você ainda não é maduro o suficiente para parar de cair nessas pegadinhas, irmão? Venha, é grátis. Lê as entrelinhas. Lê a letra miúda do anúncio. É grátis se você comparecer aqui entre 23h59 e meia-noite, né, num dia 29 de fevereiro. Aí é grátis. É a entrelinha que você não leu. Entende isso? Antigamente tinha um personagem do Chico Anísio chamado Tintones, você lembra? Tintones era assim, ele dizia: venha que você vai receber na igreja de graça, mas ele botava lá os requisitos para ser de graça, né? Era só de 11 à meia-noite, não sei o que. Leia as entrelinhas, porque tudo tem um custo. Desconfie quando se diz que é tudo de graça. Aí você vai dizer: mas pastor, mas a Bíblia não diz que a salvação é pela graça? Essa é pela graça mesmo. E é de graça mesmo? É de graça mesmo. Sim, você não vai pagar nada. Jesus não está dizendo que você tem que fazer isso tudo para ser salvo. Ele está dizendo que você tem que fazer isso tudo para ser seu discípulo. Veja, tem uma distância no que está sendo afirmado. Salvação é de graça, não é por nenhum mérito seu. Então quer dizer que para me manter salvo, não, também não. É pela graça. Mas para assumir uma vida de compromisso com Deus, aí tem um custo, e o custo é caro, irmãos. O custo é muito caro. Tem um preço e eu não posso fazer de qualquer jeito. Você lembra de Jeremias 48:10? O que está dizendo lá? Maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É maldito. Ele faz, mas faz relaxadamente. Não faz como tem que ser feito. Não faz aborrecendo tudo que tem que ser aborrecido, nem a si mesmo. Faz, mas não faz tomando a cruz. Faz enquanto é conveniente. Então, a Bíblia diz: é maldito. Veja mais o que diz a Bíblia, Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira para correr, mas para correr essa carreira direito, você tem que tirar o peso do pecado, o peso que está todo dia sobre a tua vida e que está embaraçando você. Para ser cristão tem que ser desembaraçado, irmãos.
Não dá para ser crente embaraçado. E hoje em dia está cheio de gente que diz que é crente, mas está no embaraço só. Está na igreja, vem de vez em quando e tal, mas a vida é toda embaraçada, está toda enredada, com um monte de coisa, falcatrua na rua, um monte de problema. Não dá para correr a carreira desse jeito. A Bíblia está dizendo que você tem que se desembaraçar. Você tem que tomar a cruz e seguir quem? Cristo. Mas, por outro lado, nisso não é tão ruim quanto parece. Jesus não disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E esse jugo é pesado? É suave. O fardo é pesado? É leve. Então, tomar a cruz não é, oh, que peso. Oh. Jesus está me convidando para descansar nele. E nele tudo se torna leve, irmãos. Tudo se torna leve. Pesado é o diabo sobre a sua vida. Pesado é a escravidão que você vivia até o dia que entregou a sua vida para Jesus. Isso aqui é pesado. Que você não tinha vontade própria, que era dominado por Satanás. Isso aqui é pesado. Agora, com Jesus, mesmo a cruz que ele manda a gente tomar, ele diz, é leve, o meu fardo é leve. Gente, vamos acordar para essa realidade. Mas eu preciso, como ele disse, verificar se eu tenho os meios para concluir. Eu tenho condição de encarar esse desafio? O fundamento é Cristo. Leia comigo 1 Coríntios 3:10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Está escrito assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como que? Prudente construtor. Está lá, o fundamento, mas como prudente construtor, diz Paulo. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A base da construção, o fundamento é Jesus Cristo. Ele está falando de construir uma torre no sentido espiritual. Para ser seu discípulo, a base dessa torre é Jesus Cristo. É sobre essa base que eu vou edificar todo o resto. Todo o resto. Não importa o que eu vou construir para cima, mas se não estiver uma base forte, essa construção não vai durar muito, irmãos. Por mais que eu construa para cima, se a base que sustenta não for de fato forte, não vai adiantar. E a base da nossa construção tem que ser Cristo. O objetivo é ser discípulo de Cristo, é viver como Ele quer que eu viva. Então eu tenho que ter em mente que em todo tempo a base é Ele. A base não são as minhas ideias, o que eu penso da vida, a base é Jesus. E os meios que Ele deu para a gente construir. Os meios foram instruídos por Ele para que a gente possa completar essa construção. Ele ensinou a graça, que é de graça, e que basta, como Paulo mesmo afirmou. Ele nos deu o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Lembra quando ele disse, eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo, que vai estar sempre com vocês, que vai sempre consolar vocês. A palavra que ele nos deixou, que é a que nos trará fé, para a gente continuar, para a gente permanecer. A fé é gerada pela palavra, o meu justo viverá pela fé, porque o justo ouve a palavra, e a fé então é gerada no seu coração. Tudo isso são os materiais que ele nos deu para construir essa torre. E a igreja, irmãos, a igreja na qual eu fico em família, é um grande material para a minha construção. Eu não consigo construir a minha vida de discípulo longe da igreja. Não existem discípulos independentes de Cristo. A igreja é um alicerce também para mim, queridos, porque ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, junto com os irmãos em família, a construção fica mais fácil. Nós nos ajudamos mutuamente a edificar um ao outro, como diz a palavra de Deus. Um edifica o outro. Isso são meios pelos quais Ele nos deu a construção dessa torre. E a oração, irmãos,
A oração é uma grande arma, um grande elemento nessa construção, para que por ela você seja fortalecido a galgar tijolo por tijolo nessa construção que você iniciou e que precisa levar até o final. Jesus está querendo que você conclua essa construção. Mas pensa agora no que ele disse. O que acontece quando essa construção não é concluída? O que acontece quando essa obra não acaba? Uma obra que começa e não acaba, como ela começou, ela deixa alicerces. Ficaram lá os alicerces, mas ela não foi concluída. Jesus uma vez falou numa parábola sobre as sementes que caíram pelo caminho, nas pedras e nos espinhos, irmãos. E diz que esses espinhos, essas pedras, eram as vaidades desse mundo, né? Que sufocaram a palavra que foi semeada. Então, não adianta você apenas dizer, entrei para a igreja, abracei a fé. O que importa é que você permaneça nesse projeto de vida. A Bíblia fala de um homem chamado Simão, o mágico. E diz, interessante, a Bíblia, que Simão abraçou a fé. Mas ele só abraçou a fé. Mas ele não se entregou a Jesus. E depois a história conta o final de Simão, o mágico. Ele continuou sendo mágico, apenas vestido de crente, apenas com uma capa de crente, mas o seu coração ainda era de mágico. Então nada de fato mudou na sua vida. E sabe qual é o resultado? Como disse Jesus, o resultado é que vão zombar de você. Primeiro, ninguém é pago por um serviço não acabado. Funciona assim? Eu comecei, mas eu não terminei. Um serviço não acabado, mal feito ou feito pela metade, você paga a pessoa que você contratou para fazer? Você vai, não vou te pagar, não. A mesma coisa se aplica aqui. Uma obra inacabada não tem valor, irmãos. Não é digna de nenhum pagamento, porque é algo completamente sem valor. Agora, pior de tudo isso é o que ele diz no verso 29. Volta lá comigo, em Marcos, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, no versículo 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem façam o quê? Zombem dele. Você então se tornará alvo de zombaria. Vão rir de você. Vão zombar de você, porque ficaram só os alicerces. E uma obra não concluída não tem como ser escondida. Se você não começou, ninguém viu. Mas se você começou, já viram que você começou. Os alicerces ficam lá expostos. E aí é que vem a risada. Aí é que vem a zombaria. Então, amados, seguir a Cristo não pode ser uma decisão motivada por emoção. Também não é só algo racional, é claro que não. É algo espiritual. Mas o espiritual não se opõe à razão, irmãos. Às vezes nós achamos que ser espiritual é abandonar qualquer razão. E esse texto me mostra que não. Eu sou espiritual, mas eu tenho que calcular, e eu calculo com a razão. Eu tenho que calcular o custo, para que eu não seja envergonhado. Seguir a Cristo não pode ser emoção. Às vezes as igrejas lidam muito com emoção. É a música suave que toca na hora do apelo, para que a pessoa então queira. Eu não quero que a pessoa aceite o apelo, se ela não quer continuar o resto da vida com Jesus. Eu não quero colocar no meu currículo tantas pessoas aceitaram o apelo depois da minha pregação. Eu quero saber no final da minha vida quantas pessoas que aceitaram o apelo permaneceram em Cristo até o final. É isso que conta, irmãos, no reino de Deus. Então pensa bem antes de assumir um compromisso com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Ainda há tempo de começar essa construção de forma bem feita. Quero voltar
valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Nós louvamos, nós ouvimos a palavra. E ela nos chama a uma responsabilidade. Como diz esse louvor, se até hoje a responsabilidade não chegou, se até hoje a construção foi mal feita, há uma chance de reconstruir. Ainda há uma chance de começar de novo. Enquanto estamos vivos, há uma chance de consertar os nossos erros. É isso que Deus está nos falando essa manhã. Ele está ainda mandando cada um de nós, sente, calcule esse preço. Veja o preço de ser meu discípulo. Mas comece a construir de maneira que você leve até o final essa construção. Mas calcule bem. Talvez você tenha começado e tenha parado. Talvez você tenha já várias vezes feito isso. Começou e parou, começou e parou. E ainda estão lá os alicerces à mostra. Pessoas rindo de você, o diabo zombando de você. Mas Deus está nos dizendo essa manhã, há uma chance de reconstruir, há uma chance de voltar ao caminho, há uma chance de fazer de novo e agora fazer bem feito, fazer diferente. Se arrependa, é a solução que Deus sempre propõe. Se arrependa. Eu me arrependo, Senhor, eu quero reconstruir. Fale para Deus. Pai, em nome de Jesus, ouve a nossa oração essa manhã. Há pessoas aqui arrependidas, Pai, querendo construir novamente, mas agora com a decisão certa, com um cálculo bem feito, sabendo da responsabilidade, sabendo do que tem que ser deixado de lado. Pai querido, que essa reconstrução seja abençoada pelo Senhor, seja ajudada pelo Senhor. Abençoa meus irmãos que estão nesta situação, meu Deus, para que possam a partir de agora, ainda é tempo, nunca é tarde, começar e completar esta construção, para chegarem ao fim da vida como Paulo dizendo: completei a carreira, combati o bom combate, mas levei ao final, completei a carreira, tirei o peso, me desembaracei do pecado e agora consegui chegar ao fim. Seja essa a história do meu irmão e da minha irmã, meu Pai. Em nome de Jesus, ajuda teus filhos aqui, Senhor. Fortalece os que estão fracos, fortalece os que estão com alicerces contaminados. Faça-os lembrar que o alicerce é Cristo, Pai, para que esta obra seja terminada no tempo do Senhor. Eu peço isso a Deus junto com eles, orando, clamando em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te ajude. Louve ao Senhor mais uma vez. Volte ao início. Quero voltar ao início. Ainda dá tempo, meu irmão. Encontrar-me contigo, Senhor. Rever os conceitos, os valores. Quero rever meus conceitos e valores. Reconstruir Eu agora. Quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Diga para ele. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro
Aleluia, Senhor. Glória a teu nome, Pai. Aleluia. Enquanto estamos vivos, há uma esperança de reconstruir, de consertar, de mudar o futuro. Deus deixa isso em tuas mãos essa manhã. Amém?